Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Muito bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 29 de janeiro. Então vamos ver o que vai estar no radar das notícias para esta semana. Lira desembarca em Brasília para reverter corte em emendas. Disputa de poder entre PF e ABIN escalona. Comando da inteligência brasileira pode ser substituído. E Ricardo Lewandowski assume oficialmente o Ministério da Justiça. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deve desembarcar hoje em Brasília. E ele vem com um objetivo bem definido, que é reverter o corte de 5,6 bilhões em emendas parlamentares. E isso, mesmo os deputados e senadores ainda tendo direito a outros 47 bilhões. Desde a semana passada, Lira tem telefonado para algum desses deputados e chamado para conversa. Ao vetar recursos de emendas de comissão lá no início da semana passada, Lula mexeu com verbas que seriam destinadas a ministérios comandados por integrantes do Centrão. E isso, obviamente, não agradou nada a Arthur Lira. Outro ponto que está pesando. Em ano eleitoral, menos emenda significa menos dinheiro para lançar em municípios, onde, claro, os parlamentares tentam emplacar aliados, não é mesmo? Além do veto aos 5,6 bilhões, o governo tirou, no caso da LDO, o trecho que estabelecia um calendário para o pagamento de emendas, e esse calendário determinava o pagamento logo no primeiro semestre. Eu conversei com o consultor político e diretor da Action Relações Governamentais, João Hummel, sobre essas movimentações de Lira. Minha questão para João foi até que ponto o presidente da Câmara vai conseguir articular a derrubada dos vetos e também como é que está o status dessa relação Congresso, Palácio do Planalto. Nós temos um momento bastante interessante, onde o governo, pelas informações de bastidores, vem tendo dificuldade de cumprir os acordos com o Congresso. E está num momento bastante complicado para a questão orçamentária do Brasil esse ano. E, mais uma vez, acredito que esta situação orçamentária está levando, mais uma vez, o fortalecimento do Congresso Nacional. O governo precisa das medidas apresentadas para calcular o seu contingenciamento, para você dar uma visão que pode existir uma possibilidade, tá certo, do déficit zero. E o Congresso tem uma outra necessidade, a necessidade eleitoral. Ela precisa das emendas no primeiro semestre, precisa do cronograma, precisa do dinheiro. Porque no segundo semestre tem eleição e eles não vão conseguir operacionalizar essa transferência para o Estado. Então, esta conjuntura pode determinar o poder, pode determinar a condição. Hoje, o que falta, na minha opinião, o que falta para o Congresso dar mais um passo de empoderação, de consolidação desse poder, é o Lira e o Pacheco conversar. Será que este interesse das emendas, esse interesse de cumprir o que foi decidido dentro do Congresso, não vai juntar e unir os dois para uma conversa? A gente lembra que o Congresso ainda está em recesso. Os trabalhos voltam apenas no dia 5 de fevereiro, ou seja, semana que vem. Está em xeque a permanência da atual cúpula da Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN. E a semana começa com expectativas sobre a definição de Lula em relação à troca do diretor-geral, Luiz Fernando Correia, e do número 2 da agência, que é Alessandro Moretti. Nomes do entorno do presidente aumentaram a pressão por uma mexida na estrutura da inteligência. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal estaria tentando emplacar alguém mais próximo ao diretor-geral, que é Andrei Rodrigues, que a gente lembra, é visto como alguém de confiança do presidente Lula. Só que Luiz Fernando Correia vai para a briga para se manter no cargo. E isso com o apoio de 2 aliados estratégicos, Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul e alguém que tem um bom trânsito com Lula, e Rui Costa, chefe da Casa Civil. Na quinta-feira, Ricardo Lewandowski toma posse oficialmente como ministro da Justiça. A cerimônia, que será concorrida, deve acontecer no Palácio do Planalto. Até lá, o novo ministro deve guardar reserva sobre mudanças na equipe.
E uma das dúvidas que paira é em relação à permanência do atual chefe da Polícia Rodoviária Federal, a PRF. Esse cargo é atualmente ocupado por Antônio Fernando Oliveira. Ele é ex-diretor do órgão no Maranhão e assumiu a chefia da PRF por indicação de Flávio Dino. Lewandowski quer formar uma equipe com perfil discreto e tem escolhido a dedo nomes de confiança dele. Até o momento, ele já confirmou Mário Sarrubo como secretário de Segurança Pública e decidiu também pela manutenção de Andrei Rodrigues na chefia da PF e Valdir Damos na Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista, produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã.